Olá, meus queridos, a paz do Senhor, quem vos salva mais uma vez é o presbítero Paulo, sou professor em teologia e nesta feita a gente vai trabalhar sobre teologia bíblica. Seja muito bem-vindo no nosso canal Escola de Teólogos. Se você não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo que vai ser muito edificante para a sua vida e deixe o seu comentário aqui se você conhece sobre teologia bíblica, se você aprendeu hoje nesta aula sobre teologia bíblica, porque eu tenho certeza que você vai aprender, tá? Eu vou ensinar de forma didática, bem tranquila, e vai agregar muito valores aí de conhecimento para você, tá bom? E quero mandar um abraço, antes de começar, soltar a vinheta para o nosso professor Fábio, ele que pediu para trabalhar sobre teologia bíblica nesta feita. Vamos lá? Solta a vinheta. Como eu disse para vocês, a teologia bíblica ela difere, ela é bem diferente da teologia sistemática. É lógico que a teologia bíblica, sistemática e outras teologias principais, elas estão acopladas, né? Elas precisam ser unidas para de fato entendermos a Bíblia como um todo, conhecermos um pouco mais das coisas de Deus. E nesta feita, a teologia bíblica, ela estuda a própria Bíblia, por isso que ela é chamada de teologia bíblica. Tá bom? Você vai descobrir depois porque ela é diferente da teologia sistemática. A teologia bíblica, ela, como eu disse, estuda a Bíblia, organiza as conclusões obtidas por uma outra teologia chamada teologia exegética. Essa teologia exegética, você já sabe que ela trabalha com técnicas, né, de aprofundamento, de interpretação de texto, né, e muita gente faz exegese, mas em questão saudável. É uma teologia exegética, uma teologia que trata sobre a exegese do texto. Dentro disso, a teologia bíblica, ela também tem várias divisões e várias áreas de estudo, com a finalidade de estudar e conhecer a evolução ou a história progressiva de quê? Da revelação de Deus, entende? Então ela vai estudar todo o conteúdo, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para entender de fato o raciocínio, as revelações de Deus de forma progressiva. Muito bom você saber disso. Desde a sua queda, olha aqui, revelação de Deus à humanidade, desde a sua queda e passando pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento, como eu disse agora há pouco. Vamos lá, continuar. A teologia bíblica, ao contrário da teologia sistemática, ela é indutiva. Isto é, a partir da pesquisa exegética, faz afirmações, ou seja, parte do específico para o geral. De modo geral, a teologia bíblica parte da exegese dos textos bíblicos como afirmação primeira, daí elaborado afirmações decorrentes. Isso é muito importante, porque eu creio que toda teologia tem que ter principal foco, né? O centro aí, a Bíblia, mas a teologia bíblica em si, ela de fato ela aprofunda no texto, versículo por versículo, e nada mais. Para formar uma teologia bíblica tem que precisar somente da Bíblia, em primeira instância, e também trabalhar aí na teologia exegética. Está entendendo? Continuando, a teologia bíblica ainda, ela se divide-se em teologia bíblica do Antigo Testamento, que são os 39 livros do Antigo Testamento, e também trabalha, por exemplo, no Antigo Testamento. Nessa parte, os teólogos bíblicos dão especial ênfase a que as profecias e indícios revelados ao Antigo Testamento relativos à vida e à missão de Jesus Cristo, ou Messias, nosso mestre, entende? Então, essa teologia bíblica em si, ela trabalha sobre as profecias, entende no decorrer do processo que mesmo que alguns profetas morreram, essa teologia bíblica de fato ela se cumpre, as profecias se cumprem tintim por tintim, como nós mineiros falamos, para cumprimento da Sagrada Escritura como inerrante, como inefável. Deus usando profetas para profetizar lá no Antigo Testamento, como usou, por exemplo,
exemplo, o profeta Isaías. Mais de 700 anos depois, por exemplo, um dos exemplos, Jesus, ele nasce. Louvado seja Deus, né? Então você vê a importância que aluno, ouvinte que está me ouvindo, a estudar afinco a teologia bíblica e comprar bons materiais que trabalham sobre essa teologia. Vamos lá? Continuando aqui. E olha para você ver, ó, teologia bíblica do Novo Testamento também trabalha nessa divisão. Então são duas divisões: a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento. Dentro da teologia bíblica não há uma teologia bíblica unificada. O que há são diversas teologias das tradições bíblicas. Mesmo no Antigo Testamento encontram-se as teologias dos livros históricos, e esta ainda subdividem em outras teologias de acordo com o método de pesquisa empregado. Também encontra-se a teologia dos escritos proféticos e dos escritos sapienciais. No Novo Testamento há a teologia de Mateus, de João. Então você vê que tem várias divisões minuciosas aí dentro da teologia bíblica, mas querendo ou não, pega a teologia bíblica como um todo. Mas ele está dizendo aqui no estudo que você pode fazer uma teologia bíblica dentro de um livro apenas, porque a Bíblia é muito rica de conteúdo. E aí você vai começar a trabalhar sobre a questão das minúcias ali, dos segredos revelados dentro da própria Escritura, tá bom? Vamos continuar? A história da teologia bíblica. Espero que você até aqui, 5 minutos de gravação, você já tenha nos ajudado curtindo, se você gostou, tá bom? Continuando. A teologia bíblica, diferente da teologia sistemática, busca extrair uma hermenêutica a partir da própria Bíblia, tá bom? É muito interessante você saber disso aí. Fazendo-se necessário a exegese, ou seja, uma compreensão do texto bíblico em seu contexto original. Muito bom, né? Bem como extrair do mesmo a riqueza para a interpretação. Assim se percebe bem ao longo da história do cristianismo. A teologia bíblica é algo recente, pois desde os princípios teológicos do primeiro século, a teologia se demonstrou dogmática, ou seja, a partir da fé e do dogma. Outrora, na teologia dogmática era mais a questão do que o encontro de apóstolos, reuniões ali dogmáticas, reuniões ali sobre fé religiosa, que era tratado como importante. Mas depois, com muitas heresias, com muitos problemas que a igreja foi surgindo, teve então uma ideia extraordinária de trabalhar no que realmente o texto diz, no que realmente a própria Bíblia diz. Isso é fundamental. Então isso é a teologia bíblica. E isso, com certeza, mesmo sendo recente, né, mesmo sendo tão recente, não poderia deixar de faltar de maneira alguma. Olha para você ver. A teologia bíblica, praticamente, ela foi gerada a partir do século XVI. Muito recente, né? Perto aí do período do protestantismo, né, da reforma protestante. Então é algo muito recente, mas muito importante. Como eu disse para vocês aqui, olha, podemos propor que o seu início de pensamento gerou na teologia bíblica no século XVI, através do pensamento reformista, especialmente o de Martinho Lutero, com a sola Escritura. Olha a história importante, né? Você sabia que a teologia bíblica ela veio daí, da reforma protestante? Porque, por exemplo, a história da Igreja Católica, no que se trata aí de teologia, eles só tinham a teologia dogmática, a teologia aí impondo as pessoas a acreditar fora da Bíblia, no que eles pensavam, no que a liderança pensava, e por isso tinha muitos problemas, muitas heresias, muita bagunça teológica, e as pessoas elas não tinham, elas não tinham contato com as Escrituras, não tinha. Até na língua delas, na tradução para a língua delas, não tinha também. Então elas eram presas naquilo que os líderes ensinavam, naquilo que os papas ensinavam, a Igreja Católica ensinava, e isso aí é muito perigoso. A pessoa ela tem que ser, ela mesma, ela ter essa teologia bíblica, ela poder examinar a Bíblia, estudar a Bíblia, e isso infelizmente surgiu muito tarde, só a partir do século XVI. Se você não sabia, é muito interessante.
Vamos continuar? O que ocorre? Na reforma protestante é uma valorização da individualidade, viu? Uma valorização que você também é capaz. Se o Espírito Santo está com você, você pode também confessar diretamente a Deus, buscar entender a teologia, tanto dogmática como a teologia, todas as teologias que inventarem aí, né? Que eu estou falando isso porque existe hoje teologias coach, da prosperidade, teologia, um monte de teologia. E aí? Você tem que examinar nas escrituras. Então, essas teologias que vai inventando, que estão sendo criadas aí, tem que estar realmente como primordial no centro das escrituras. Senão, é uma teologia herética. Vamos lá? Eu não vou deixar vocês mais cansados. Talvez a gente pode trabalhar futuramente com mais conteúdo a respeito de teologia bíblica. Tinha muita coisa para trabalhar, mas eu quero deixar até aqui para me enviar a reação de vocês. Se vocês gostaram da aula, em 10 minutos, se vocês gostaram, deixa aí um comentário aí. Presbítero Paulo, eu amei, eu gostei da aula, eu quero que o senhor continue, e a gente vai continuar para a glória de Deus. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.